Pois bem, prosseguindo então no estudo de história da igreja, vamos agora à página 16. Papa Júlio II. Bom, ainda é o ano 1512 da era cristã. Nós vimos que nesse ano de 1512, a Igreja Católica já estava agindo aqui nas Américas, inclusive com a execução, a Inquisição Católica executando pessoas aqui nas Américas por não aceitar a religião católica. E para vocês verem, isso era normal na Europa, e aqui no Novo Mundo também. Bom, voltando à Europa, 1512 da era cristã, nesse período quem era Papa era Júlio II, Papa de 1503 a 1513. Organizou diversas guerras para ampliar o Estado Pontifício, que era uma doação feita pelo rei Franco Pepino, o Breve. Bom, uma pausa. A Igreja Católica ela sempre foi assim um Estado político também. Até hoje ela é, né? Existe o Estado do Vaticano. Então, essa região, nós sabemos, ela foi feita uma doação pelo o rei Franco Pepino, mas que através de falcatruas, de falsificação de documentos. O comentário prossegue. A doação era uma compensação pelo apoio papal. Em 756 foram então criados os estados papais. Tá bom? E no ano 776 foram criados os estados papais. Pepino Breve foi convencido a fazer a doação através de um documento fraudado, dizendo que Constantino havia feito essa doação, quando na verdade a doação nunca existiu. Isso assim na história hoje é comprovado, realmente é uma falsificação mesmo, porque o documento realmente não existia na história, ele aparece em 756, Constantino tinha morrido há mais de 400 anos, tá bom? E foi comprovado por especialistas diversos, né? Júlio II, né, o Papa, então, ele organiza guerras para poder conquistar mais terras. Para você ver como ele é um chefe de Estado, na verdade, né? Júlio, com suas guerras santas, conseguiu ampliar os estados papais, anexando estados como Parma, Ferrara e Módena. Antes de Júlio II, os papas eram proibidos de participar de uma guerra santa, mas Júlio II fazia questão de estar no campo de batalha. Por conta disso, foi chamado de Papa Guerreiro. Em 1512, convocou o Quinto Concílio de Latrão com a finalidade de acabar com as guerras entre príncipes católicos. Irmãos, olha só que história. Nós veremos agora, no período da Reforma Protestante, histórias escandalosas como a de Zwinglio, companheiro de Lutero, que ele era um padre, tá bom? E eles se envolviam em guerras, ele entra, né, para o protestantismo, ele acaba morrendo em guerra contra os católicos, contra o exército católico, mas ele era um padre que guerreava, porque os protestantes, eles guerreavam, acreditavam mesmo na guerra justa, né? E esse aqui era até o Papa. O Papa era um guerreiro, ele participava das batalhas diretamente. E o que ocorre? Eu destaquei também essa parte da guerra entre os príncipes católicos, porque lembre-se o seguinte, os católicos pregavam e pregam até hoje, os protestantes pregam com eles, que esse aqui era o reino de Deus. Por isso é que eles chamavam de Sacro Império Romano Germânico. Esse aqui era o reino de Deus de Apocalipse capítulo 20. Isso é uma heresia bárbara, né? Como que o reino de Deus, profetizado como um reino de paz, um reino de justiça, seria um reino que nós olhamos para a história e é extremamente corrupto e violento. Tá bom? Então o reino de Deus, que os católicos pregam que estavam vivendo, nós sabemos que é um reino futuro ainda. Esse ainda não
não é o reino de paz que a Bíblia promete, tá bom? Então a finalidade de acabar com as guerras entre príncipes católicos significa que seriam príncipes do reino de Deus, o reino de paz, os servos de Deus estariam lutando e se matando. E eu sempre falo com vocês, vejam o debate debate que eu participei em São Paulo com pessoas que defendem até hoje que esse é realmente o reino de Deus. Mano César Cavalcante, ele acredita que esse reino que nós estamos vivendo e esse aqui que os papas estão envolvidos nessas corrupção, tudo, que esse é o reino de Deus, profetizado no Apocalipse, e que essa é a igreja de Jesus que está cometendo essas falhas, tá bom? Que está cometendo essas falhas. Mas eles pregam que essa é a igreja de Jesus. Tanto que você acha aí no YouTube um monte de calvinistas, eles voltando para o catolicismo e dizendo o catolicismo era a verdadeira igreja de Jesus antes da Reforma Protestante, porque, olha, já se passaram 1.200 anos desde Constantino, desde que foi organizada a Igreja Católica. Se ela era a igreja verdadeira, a lógica que eles estão usando é o seguinte: se ela era a igreja verdadeira e Lutero tentou melhorar ela, as doutrinas que ela pregava lá nos dias de Constantino, de Agostinho de Hipona, que é o ano 400, essas são as doutrinas verdadeiras. Aí tem um calvinista lá falando que agora ele vai para o cemitério invocar o mundo dos mortos. Quando ele vai fazer uma cerimônia fúnebre, ele vai tirar a alma da pessoa do purgatório, ele vai fazer a oração pelos mortos, porque eles dizem, Santo Agostinho de Hipona fazia. Para eles, Agostinho de Hipona é um santo. Eu tenho falado para vocês que ele é um pagão. Agostinho de Hipona era um pagão. Quem pratica essa crença no purgatório, invocação ao mundo dos mortos, é pagão. Então esse aqui é um momento fundamental da história. E o que eu tenho deixado e vou deixar ainda mais claro para vocês é que 1512, faltam 5 anos para a reforma de Lutero. Eu vou mostrar para vocês que a reforma de Lutero, na verdade, ela é um movimento dentro da Babilônia apocalíptica, porque essa religião pagã de Roma, ela é a Babilônia apocalíptica. E Lutero era um praticante dessa religião. Tanto que eu vou mostrar para vocês, o documento principal de Lutero, em nenhum momento ele critica o paganismo. Ele defende, inclusive, né, que o Papa não é o único que tinha a capacidade de tirar as almas do purgatório, né, como que ele está dizendo, eu também posso fazer isso, né? E diz a história que ele teria abandonado depois porque Calvino começou a criticar, né, e dizer que isso é paganismo, e é paganismo mesmo. Agora, o espantoso é que os calvinistas estão todos se voltando para essa igreja que eles acreditam ser a origem deles, e é realmente, né? Mas nós não. Nós que batizamos só adultos, nós não podemos ter saído da igreja católica. Irmão? E eu tenho mostrado para vocês que existiam cristãos fora da igreja católica que não batizavam adulto. Tenho mostrado isso em grande quantidade e em muitas obras para vocês, para ser realmente assim inquestionável na história. A quantidade de obras que eu tenho mostrado para vocês. E vou mostrar muitas outras, ok? Mas, além das heresias, veja politicamente o que era essa instituição, tá bom? O comentário prossegue, estou ainda na página 16. Lendo histórias como essa, é que filósofos e comunistas passaram a afirmar que o cristianismo trouxe mais males do que benefícios para a história da humanidade. Se eles conseguissem enxergar a existência do verdadeiro cristianismo, representado nas igrejas anabatistas, veriam uma igreja simples, sem ambição, que normalmente tinham tudo em comum, ou seja, viviam no campo e dividiam o que plantavam. Se algum dia eles conhecerem essa história, eles verão que o cristianismo representou a pureza, perseverança, liberdade de expressão, pacifismo e até direito da mulher. Por quê? Porque
eu vou continuar mostrando na história para vocês, todas essas igrejas anabatistas, tá bom? As mulheres, foi assim o primeiro lugar na sociedade que as mulheres tiveram voz ativa, tiveram direito de participar. Porque as pessoas falam da democracia grega, as mulheres não podiam participar da democracia grega, tá bom? Então, o primeiro lugar onde nós vemos na história as mulheres votando, participando até para eleger o ministro, porque eram essas igrejas anabatistas que elas eram congregacionais. Então, quem decidia era a congregação. As irmãs não votam hoje nas igrejas, quando vai ter uma eleição, uma assembleia, até se for uma assembleia para eleger o presidente, as mulheres votam. Isso só acontecia nas igrejas anabatistas. A igreja católica e a igreja protestante, elas não davam espaço para as mulheres. Então, por isso que eu coloquei aí, até o direito da mulher. Podemos dizer que a mulher, o primeiro lugar que ela foi de fato respeitada como criatura de Deus foi no cristianismo. A maneira como Jesus tratava as mulheres, até de evangelizar elas, coisa que aquela sociedade judaica reprovava, e a sociedade pagã também, ela discriminava, como os gregos, como eu falei para vocês. As mulheres não tinham a cidadania, ela não tinha direito a voto. Essa era a democracia grega, né, quando foi criada. Tá bom? Então, até o direito da mulher. E também pacifismo. Porque eu tenho mostrado para vocês que as igrejas anabatistas, e comprovado por historiadores, que a regra entre elas qual era? A regra era o pacifismo, ou seja, nós não pegamos em armas nem para se defender. Bom, estamos no ano 1512, então vamos dar uma pausa aqui e vou retornar com vocês até o ano de 1420, quando teve uma guerra que alguns dizem que era a Guerra dos Anabatistas. Então, 1420. Depois vocês podem ver lá as famosas guerras russitas. Eu até sugeri a vocês um filme para vocês verem, acho que o título é medieval, o irmão aí, o pastor até falou, o título é medieval, que retrata aquela guerra dos russitas. Mas os russitas, eles não eram de fato anabatistas. John Hus, ele era um católico, e os russitas, eles adotaram o batismo de adultos, mas eles continuaram acreditando em purgatório, imagem de escultura, continuaram acreditando na guerra justa, tanto que fizeram guerra 1420 até 1436, 16 anos de guerra contra os católicos, é retratado naquele filme. Então, aqueles ali não eram anabatistas de verdade, porque a regra entre os anabatistas, não sou eu que estou dizendo, tá bom? Vocês vão nos historiadores, vocês vão encontrar, como eu tenho mostrado para vocês, a Enciclopédia Histórico-Teológica, que é uma enciclopédia protestante, ela fala claramente que os anabatistas, a regra entre eles era o pacifismo. Haviam os valdenses, que nós não encontramos os valdenses fazendo guerras à Inquisição Católica. Eles só fugiam. Mas eles não encontram, eles vão matar esses inquisidores. Não. Entre os bárbaros, eu falei para vocês de diversas cruzadas, né? Teve cruzadas por Jerusalém, teve cruzada também entre os bárbaros, né? Para eliminar alguns pagãos. Os pagãos, claro, faziam guerra com eles. Tá bom? Teve cruzada também contra os gnósticos. Os gnósticos também faziam guerra contra os católicos, mas os anabatistas valdenses, normalmente como eram chamados, e por outros nomes também, o mais comum eu mostrei para vocês que eram valdenses. Eles eram pacifistas. Tem testemunhos eles falando, nós não pegamos em armas nem para nos defendermos. Eles iam para o lugar de morte pregando o evangelho. Eu tenho recomendado a vocês aquele livro Espelho dos Mártires. Eu vou contar mais algumas histórias, alguns exemplos deles aqui, porque são testemunhos importantes. Os cristãos, como eles iam para o lugar de morte pregando o evangelho. Tá bom? Bom, e liberdade de expressão também, porque está ligado, né? Pacifismo, direito da mulher, liberdade de expressão.
E perseverança, por quê? Porque, olha, vamos contar, 1512, tá bom? Lembre-se, foi 1215. Faltavam 3 anos para completar 300 anos de Inquisição. 300 anos de Inquisição, mas eu tenho mostrado para vocês, a perseguição vinha desde 411 a 413. Só que 1215, o Papa viu que tinham muitos anabatistas pela Europa. Eles já vinham observando isso, né? Ok? Pedro Valdo, com aquelas pregações pela Europa, se converteu numa igreja anabatista, foi um católico que se converteu na igreja anabatista, não foi o único, teve outros católicos que eu mostrei para vocês, e eles, então aquilo alarmou o Papa. Então em 1215 ele organizou a Inquisição, ou seja, uma ordem específica chamada Dominicanos, e os franciscanos também, que o último Papa, né, resolveu homenagear o Papa Francisco, era uma ordem para perseguir essas igrejas anabatistas, capturar, torturar, tentar fazer elas confessarem a fé católica, tentar fazer elas denunciarem as outras igrejas. Então, e foram organizados exércitos por toda a Europa. Então, aí vem os historiadores protestantes dizer o seguinte: aonde estão essas igrejas? Então, você vê aonde elas estão pelos tamanhos dos exércitos por toda a Europa perseguindo elas. É falado em exército de 3.000 homens, ok? E pessoas fugindo pela Europa em grande quantidade de um para outro país. É falado de persistência por perseverança, por quê? Porque esses anabatistas, como John Wycliffe e os Lollardos, e Walter Lollardo, principalmente John Wycliffe, que trabalhou para traduzir a Bíblia para o inglês, ele também enviou missionários. Isso aqui é cristianismo. O cristianismo, ele quer pregar o evangelho. O cristão, ele conheceu essa verdade, ele quer pregar essa verdade. Então, enquanto os Lollardos, que eram pregadores anabatistas, estavam pregando por toda a Europa, a Inquisição católica estava indo atrás deles, capturando e matando. Não dá para nós falarmos mais centenas, milhares, mas, como eu digo para vocês, a Igreja Católica reconhece só 18.000, então seriam milhares até 18.000. 18.000 documentos que sobreviveram. Não tem como calcular aqueles que foram mortos sem documentos, né? Ou que os documentos foram destruídos, como é provado também na história. Então você, em meio a uma perseguição dessa, em que é usado um exército, e esse exército, quando captura, entrega para os padres, eu mostrei para vocês que tinham padres que não conseguiam torturar as pessoas, que então o Papa começou a contratar matadores mesmo, né? Tá bom, um exemplo, vamos contratar aí um líder aí do tráfico de drogas, que ele mata a pessoa, um exterminador, ele vai ser um inquisidor. E aí eles pegavam, torturavam as pessoas, por exemplo, coloca ele deitado e começa a jogar 18 litros de água na boca dele, e água normalmente quente, fervendo, isso num funil para a pessoa se engasgar, né? É uma simulação de afogamento que eles chamam. E normalmente eles ainda tapavam o nariz da pessoa, e diz que tinham pessoas que desmaiavam. E em meio a isso tudo, eles continuavam pregando o evangelho e arriscando a vida deles. É um exemplo de perseverança e de pureza também, porque eu já mostrei para vocês documentos, vamos ver outros depois, testemunhos, tá bom? De protestantes e de católicos sobre a aparência de pureza que eles tinham. Eles até falavam: olha, não se deixe enganar pela pureza e simplicidade deles, porque a doutrina deles são doutrinas que matam a fé católica. Mas qual é a doutrina que mata? Por que eles estavam sendo perseguidos? Que doutrina é essa? Era o batismo de recém-nascido, que eles rejeitavam. Era o purgatório, que eles rejeitavam. Era a imagem de escultura, que eles rejeitavam. Era Maria como mãe de Deus, que eles rejeitavam.
Então, era por isso que eles eram mortos. Então, pureza, sim. Pureza, perseverança, liberdade de expressão, pacifismo e até direito da mulher. Né? Então, concluo com o que eu comecei o resumo, porque nessas congregações as mulheres tinham participação. Não? Os primeiros escritos de mulheres na história do cristianismo, aí, pelo menos que eu conheço que se destaque, são os escritos que nós vamos ver alguns aí mais à frente de mulheres anabatistas nesse período. Por quê? Porque é algo interessantíssimo, irmãos. Os homens, eles tinham que estar no campo trabalhando. E no cristianismo, o que as mulheres sempre fizeram? Eu vejo pela a minha avó, a família da minha mãe. Quando eles cristãos, na década de 40, 50, o que eles faziam? Todo mundo na família sabia ler e escrever. Todas as mulheres sabiam ler e escrever bem. Como eu conto para vocês, a minha mãe ensinou meu pai a ler. Porque quando eles aceitaram Jesus, o pastor exigiu que meu pai aprendesse a ler, a minha mãe ensinou ele a ler. Vocês estão na igreja e não sabem ler, mas porque o homem normalmente ele estava no campo trabalhando. Isso agora, na década de 40, 50, quando meu pai e minha mãe se casam, né? Tá bom? Se conhecem na igreja e se casam. Imagine há 500 anos atrás. Então, as mulheres se destacavam. As mulheres, eu já vi irmãs, às vezes, assim, reclamando que parece até que Paulo perseguia as mulheres, mas nada, o cristianismo ele trouxe uma valorização para as mulheres e as igrejas anabatistas mostram isso. Nesse período, né, Igreja católica e protestante nem falava em participação de mulheres, mas nós encontramos escrito de mulheres anabatistas nesse período, né? Para você ver a importância. Por quê? Porque normalmente os obreiros, os irmãos, eles estavam no campo trabalhando.